Imagine um homem tão poderoso, tão influente, tão cercado de respeito e medo, que até o mais simples cumprimento parecia impossível de ser dado. Um milionário de coração fechado, inacessível, sempre distante, que vivia rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo completamente sozinho. Ninguém ousava se aproximar dele, ninguém tinha coragem de lhe dirigir a palavra, porque sua postura fria e imponente afastava qualquer tentativa de contato humano. Ele era conhecido como um homem duro, que nunca sorria, que nunca se deixava abalar por nada. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. Algo que ninguém jamais imaginaria presenciar. Uma simples criança, a neta da cozinheira da sua mansão, ousou falar com ele. E suas palavras foram tão fortes que derrubaram as muralhas do seu coração, fazendo-o chorar na frente de todos. Era uma manhã silenciosa naquela mansão gigantesca. Os empregados andavam apressados, cuidando de cada detalhe, sempre em alerta para não irritar o patrão. O milionário tinha fama de ser exigente e impiedoso com erros. Sua presença fazia o ambiente inteiro se calar, como se cada passo dele fosse um peso sobre os ombros de todos. Ele não aceitava aproximações, não gostava de conversas inúteis e sempre deixava claro que sua vida era movida por negócios, não por sentimentos. A cozinheira, uma senhora humilde, trabalhava ali há décadas. Todos respeitavam sua dedicação, mas mesmo ela, que o servia há tantos anos, raramente trocava mais do que algumas palavras com ele. No entanto, nesse dia, ela levou sua neta para a mansão. Uma menina simples, de olhar curioso, que não entendia o peso do silêncio imposto pelo milionário. Ela caminhava pela cozinha, observando tudo, até que seus olhos inocentes se encontraram com a figura imponente do homem mais temido daquele lugar. Todos congelaram. O tempo pareceu parar. Ninguém ousaria dizer nada na frente dele, muito menos uma criança. Mas para a surpresa de todos, a menina não recuou. Ela caminhou em direção ao milionário e, com a simplicidade de quem não conhece o medo, perguntou: "Por que o senhor está sempre triste?" Aquela pergunta atravessou como uma flecha. O homem, acostumado a controlar qualquer situação, não soube reagir. Ele a encarou com olhos firmes, tentando manter sua postura. Mas a verdade é que havia algo em sua vida que ele escondia de todos. Um vazio, uma dor, uma saudade que o acompanhava dia e noite. Ele tentou ignorar a pergunta, virou o rosto, mas a menina insistiu. "O senhor tem tudo, mas parece que não tem nada." O silêncio na sala era absoluto. Os empregados abaixaram a cabeça, esperando uma explosão de raiva. Afinal, quem ousaria falar com ele assim? Mas em vez disso, algo inesperado aconteceu. Os olhos do milionário marejaram. As palavras simples e puras daquela criança tocaram em uma ferida que ele escondia há anos. Foi então que, pela primeira vez em décadas, ele se permitiu baixar a guarda. Lembrou-se de sua própria infância, de quando também fora apenas um menino cheio de sonhos, mas que com o tempo os trocou por dinheiro, poder e orgulho. Lembrou-se das pessoas que perdeu ao longo do caminho, dos amigos que se afastaram, da família que ele deixou de lado em nome da ambição. Aquelas memórias voltaram com força e ele não conseguiu conter as lágrimas. Todos assistiam em silêncio, sem acreditar no que viam. O homem que parecia de ferro agora chorava como uma criança. E não eram lágrimas de fraqueza, mas de libertação. O peso que carregava nos ombros parecia finalmente encontrar uma brecha para sair. A neta da cozinheira não se intimidou. Aproximou-se ainda mais, segurou sua mão e disse: "O senhor não precisa estar sozinho. O senhor pode ser feliz de verdade." Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um despertar. Pela primeira vez, ele percebeu que todo o dinheiro que acumulou jamais poderia preencher o vazio de não ter amor, afeto e companhia verdadeira. Ele olhou ao redor e percebeu que estava cercado de pessoas que trabalhavam para ele, mas ninguém que realmente estivesse com ele. Era como se tivesse construído uma fortaleza, mas essa fortaleza também o havia aprisionado.
o clima na mansão mudou completamente. A cozinheira, surpresa, tentou puxar a neta de volta, com medo de que o patrão se irritasse, mas ele impediu. Pediu que a menina ficasse. Naquele momento, o milionário não era mais o homem temido. Era apenas alguém que precisava ser lembrado de que ainda existia humanidade dentro dele. Esse encontro mudou sua vida. Aos poucos, ele começou a abrir espaço para conversas, para ouvir histórias, para perceber que existia um mundo além das negociações e dos contratos. A neta da cozinheira o fez enxergar que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. E talvez seja esse o ponto mais forte dessa história. Às vezes, Deus usa os mais simples, os improváveis, para tocar o coração mais duro. Aquilo que nenhum adulto ousou dizer, uma criança com pureza e coragem conseguiu transmitir. Foi o suficiente para derrubar muros erguidos por anos de orgulho. Esse acontecimento se espalhou pela casa, pelos funcionários e até fora da mansão. Muitos se perguntaram, como uma criança conseguiu o que ninguém mais conseguiu? A resposta é simples, porque ela não falou com medo, nem com interesse, mas com sinceridade. E é isso que falta em muitos de nós, a coragem de falar com o coração. Se você chegou até aqui, reflita comigo. Quantas vezes deixamos de falar o que sentimos por medo de rejeição, de julgamento ou de parecer fracos? Quantas vezes engolimos nossas palavras, quando, na verdade, elas poderiam transformar uma vida? Essa história nos mostra que uma palavra dita no momento certo pode quebrar as correntes mais pesadas. E é por isso que eu digo a você, nunca subestime a força da sua voz, da sua atitude, do seu gesto, porque aquilo que parece pequeno aos olhos humanos pode ser grande diante de Deus. Agora eu quero ouvir você. O que você teria feito no lugar daquela menina? Você teria coragem de falar com o milionário? Ou teria permanecido em silêncio, como todos os outros? Responde aí nos comentários, porque sua opinião é muito importante. E se essa história tocou seu coração, se ela trouxe alguma reflexão para a sua vida, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essa mensagem. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui sempre vamos trazer histórias que inspiram, que emocionam e que fazem você pensar de uma forma diferente. Porque, no fim das contas, não são os milhões que definem quem somos, mas a capacidade de sentir, de amar e de se conectar com o próximo. E essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode comprar.